Esta é a quarta palavra das sentenças falada por Jesus. Houve uma sentença de perdão, uma sentença de salvação, uma sentença de abandono e há uma sentença de justiça. Hoje veremos a quarta sentença pronunciada por Jesus na cruz do Calvário, querido. E a quarta sentença, querido, Jesus declara, tenho sede. Quando Jesus declara, eu tenho sede, nós percebemos que ele não tem muito tempo mais de vida. As sombras do Calvário, a eminência da consumação estava próximo. As sombras que envolvem o Calvário desaparecem e a luz começa a brilhar novamente. De repente ouvimos algo. Jesus clama, tenho sede. E os soldados colocam um pouco de vinagre. Você sabe, a Bíblia fala que o Todo-Poderoso teve sede. Que até os soldados se compadecem de Jesus. Você sabe que os soldados eram os romanos. O romano era um povo muito impiedoso, cruel e bárbaro. Quando Jesus morre naquela cruz, Jesus está morrendo debaixo de uma condenação de um malfeitor. Jesus ele morre como um ladrão, tanto que tem um ladrão à esquerda e um à direita. Jesus está no centro. Por que você acha que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as fontes das águas, pede para beber água? Ele diz que Ele é a fonte de água viva. Mas acontece um paradoxo na Bíblia. Se Ele é a água da vida, se Ele diz, todos que vêm sede, venham a mim e beba. Ele diz algo inusitado, tenho sede. Como alguém que é a água pode ter sede? Como é alguém que é a fonte da vida pode ter sede? Como alguém que é o mananciais de águas vivas, Vinícius, pode ter sede? É algo inusitado, ele diz. E ele diz, o que há por detrás deste clamor, querido? O que há por detrás? Nós vamos compartilhar isso. Em primeiro lugar, este clamor de Jesus é um clamor de identificação. No verso 29, acompanhe comigo. No verso 29 de João, ele diz, tenho sede. Tenho sede, querido. É preciso entender primeiro que a morte de Jesus na cruz era uma morte maldosa, cruel e sanguinária, preparada para os piores malfeitores. Você sabia que o povo romano era um povo muito cruel e bárbaro? Jesus morreu crucificado com as suas mãos, com os cravos e com os seus pés com os cravos. Jesus não morreu porque cravaram-se os cravos. Jesus não morreu de hemorragia. Eu vi um documentário uma vez que um médico que faz autópsia, ele descreveu a morte física de Jesus. Quando Jesus está na cruz do Calvário, sustentado pelos cravos nas mãos e dos pés, com todo o peso do seu corpo, aquele médico cristão dizia, o seu pulmão era pressionado. E se ele relaxa o corpo, o seu pulmão era pressionado e ele teria falta de ar. Mas para que ele não morresse de asfixia, ele tinha que, então, pressionar os seus pés com os cravos. Pense você. Você com seus pés com os cravos, você tinha que tentar manter o seu corpo ereto, mas os seus pés estavam furados. Ele tinha que tentar manter, então aquele médico ele falava que Jesus fez um esforço tremendo até chegar a hora do estar consumado. Então foi uma morte muito sanguinária. E quando fala de morte sanguinária, foi uma morte cruel. Hoje eu peço, e hoje, eu venho aqui hoje nesta noite te lembrar que foi uma morte de identificação, querido. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele morreu porque eu e você merecia morrer. Aquela morte foi uma identificação para conosco. A Bíblia é bem clara que diz que o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que vivem uma vida de pecado
tem o salário, que é a morte. Vão morrer com certeza. Vão morrer. Morrer, pastor, está falando morte espiritual. Sim, tem morte espiritual. Mas tem gente, tem pecados que nós cometemos, que tem morte física, sim ou não? Nós éramos todos condenados à morte. Mas ele foi naquela cruz do Calvário, para declarar, mesmo que você venha morrer, ele é a ressurreição e a vida em nome de Jesus, querido. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Era para mim e para você morrer. Não se trata somente de um ato religioso, mas houve o quê? Uma identificação no Calvário. Por que você acha, querido? E por que você acha que o Deus do universo, Criador de todas as coisas, morre numa cruz miserável, suplicando por água? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por que o Deus Todo-Poderoso morre numa cruz, pedindo água, clamando por água? Para entender isto, é preciso saber que o que Deus mais quer viver é em comunhão com o ser humano. O que Deus mais quer, querido, é você. Jesus morreu naquela cruz por você. Jesus morreu naquela cruz do Calvário porque Ele queria fazer de nós a habitação dEle, querido. Jesus morreu naquela cruz do Calvário porque Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele entende as suas dores, Ele se identifica com você, querido. Jesus veio como homem e teve sede como homem, porque Deus não tem sede, mas o homem tem sede. São homens que têm sede. Deus não tem sede de água. Deus não tem sede de água. Ele tem sede de você, querido. Deus, Ele queria você. Fala para o seu irmão, você caiu aqui, você está na mira de Deus. Deus queria você, querido. Ele morreu naquela cruz do Calvário porque Ele quer você. Ele quer a sua esposa. Ele quer teu filho. Ele quer a tua vida. Ele quer teu coração, querido. Deus quer você. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus é apaixonado por você, filho. Deus é louco por você. Pai, você pode ter tido um pai muito ruim. Você pode ter tido um pai muito ruim. A sua figura de Deus talvez é ruim. E me mandaram a pergunta aqui que Deus castiga. Se você colocar no original lá, que Deus disciplina o filho, aquela palavra no original é que Deus disciplina como médico pediatra. Quando uma criança vai ao médico, e ela está com a garganta inflamada, muito inflamada, com febre de 40 graus, os que são pais sabem o que eu estou dizendo. E aí seu filho vai ter que tomar uma bezetacil. Se adulto tem medo de bezetacil, quanto mais criança. Sim ou não? E aí o médico vai dar. E aí a enfermeira fala assim, pai, segura. Nessa hora a mãe sai da sala já. Quantos já passaram isso com os filhos? E aí o médico vai, você vê aquela agulha entrando, seu filho gritando, pedindo socorro. Mas você sabe que ali não é o castigo. A dor na injeção, sim ou não? Mas a dor é por que há dor? A dor, na verdade, é a cura para a doença. Quando Deus fala que castiga, Ele está castigando como esse médico pediatra que está dando uma injeção, bezetacil, para que toda inflamação e infecção cesse. Às vezes, para cessar uma inflamação na sua vida, na sua alma, na sua conduta, Deus tem que dar uma bezetacil no seu bumbum, filho. Porque Ele é um pai que disciplina como médico, pediatra, medica uma criança. O castigo de Deus, é que quando fizeram a pergunta, porque você acha que o castigo é ruim, não. O castigo de Deus não é igual ao castigo do homem. O castigo de Deus é sempre para o seu crescimento, sabendo que Deus te ama e quer o melhor para você. Fala para o seu irmão, Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você, querido. Deus se identificou, querido. Deus não pode, querido, te deixar ir para o inferno. Deus foi naquela cruz, Ele disse, eu tenho sede, porque teve uma identificação, querido. Tenho sede, estava expressando a sua humanidade plena.
Tenho sede, ele estava se identificando com você. Jesus declarou, tenho sede, porque ele se identificou com você, querida. Quando Jesus diz, tenho sede, ele estava revelando para o homem que ele queria você. Segundo lugar, foi um clamor de redenção. No verso 29, a Bíblia diz que ao gritar, tenho sede, os soldados ouviram e embeberam uma esponja. Eles pegaram uma esponja, certo? Num balde de vinagre e colocando na ponta de uma vara, chegaram nos lábios de Jesus. Eles não deram água, eles deram vinagre. Mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que aquele vinagre era uma espécie de anestésico para que diminuísse a dor de Jesus. Isso que dizem os estudiosos, nós não sabemos se isso é verdade. Mas ao experimentar o vinagre, Jesus virou o rosto em seguida e morre. Ele não poderia beber aquela mistura, porque se ele não sofresse toda aquela dor, a Bíblia fala que foi por causa das suas enfermidades, do seu castigo, das dores, que as nossas dores foram curadas. Foi por causa das dores dele. Então Jesus tinha que sofrer na cruz do Calvário. Jesus tinha que morrer. Alguém diz, o que matou Jesus? Foram os judeus ou os romanos? Ninguém matou Jesus. Jesus se doou por mim e por você, querido. Presta atenção. Ele diz, eu não vou beber este vinagre. Eu vou pagar o preço de cumprir a justiça de Deus. Há uma diferença muito grande de justiça, misericórdia e graça. A justiça de Deus, depois que o homem pecou, qual que era a justiça sobre mim e sobre você? Que você teria a morte. Porque o pecado separa o homem de Deus, sim ou não? E o pecado leva o homem à morte. O homem pecou, ele merecia a morte, sim ou não? Sim, você merecia a morte. Você merecia a morte. Então a justiça de Deus tinha que ser cumprida no homem. Deus tinha que fazer justiça. Mas a misericórdia de Deus alcançou eu e você. Fala para você, irmão, a misericórdia te alcançou em nome de Jesus. Você merecia a morte. Você que merecia estar naquela cruz, filho. Mas a misericórdia, você merecia, eu merecia, mas Deus teve misericórdia. Mas naquela cruz do Calvário, aleluias, a justiça de Deus se abraçou com amor. E a união da justiça e do amor de Deus, veio a graça de Deus. O que é graça então? O que é justiça? O que é misericórdia? O que é graça? Eu vou explicar para você, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Faz de conta que você quer dirigir. Meu filho, eu estou ensinando ele a dirigir, ele veio dirigindo o carro. Ele vai ficar bom. Nós temos fé no nome de Jesus. Aí faz de conta que um dia desse, eu deixo a chave lá. Você tem um lugar de colocar a sua chave na sua casa? Eu tenho lá, um chaveirinho assim. E um dia desse ele sai com o carro escondido. E ele pega o carro, ele sai na rua e bate e destrói o portão do vizinho de alumínio. Ele não tem carta, Jean. Ele é menor de idade. O vizinho sai então. O que meu filho merecia? O que ele merecia? Merecia o quê? Não entendi. Merecia uma surra. De quem? De quem? Quem que é o pai? Merecia porrete, sim ou não? Ele merecia só isso? Não. Ele merecia o quê? Pagar o carro do pai, o meu carro. Ele merecia pagar o portão do vizinho. E o vizinho também poderia chamar a polícia que ele não tinha carta. Sim ou não? Tudo isso é justo? É ou não é? É justo, é claro que é justo. Se não for justo, vou bater o carro no seu portão, você vai ver se você vai assumir o erro. É justo. O vizinho poderia fazer isso? Sim.
Mas o vizinho não fez isso. O vizinho olhou para o coitado do Lincoln, olhou para ele. Falou, meu jovem, eu poderia ligar para a polícia? Que é justo, sim ou não? Porque a legislação diz que só quem tem carta e é maior pode dirigir. Eu estou debaixo da lei. Eu poderia ligar para o teu pai. E eu poderia fazer com que seu pai pagasse o portão ou você. Mas eu não vou fazer, porque eu tenho misericórdia de você. Isso é misericórdia. Ele merecia cadeia, uma surra, como diz o jovem ali. Merecia pagar o carro e o portão. Mas eu tive misericórdia. Faz assim, fica com o seu prejuízo e vai embora que eu fico com o meu. E se vê com seu pai lá. É misericórdia isso. Sim ou não? Mas o juiz não quis agir com misericórdia. O vizinho. O vizinho falou assim, eu vou agir com graça com você. O que é graça? Graça é o seguinte. O camarada não tem carta, não tem carro, bateu o carro novo do pai, destruiu o portão do vizinho, merecia ir para o juizado de menor, mas só por causa disso, o vizinho chega para ele e fala assim, meu jovem, você quer dirigir? Ele fala, eu quero. Presta a chave do carro aqui, Júlio, quando você não está a chave do meu carro. Você tem vontade de ter um carro? Eu tenho, eu peguei porque o desejo de todo jovem é ter um carro e querer dirigir. Vamos fazer assim, ó. Seu pai está viajando, né? Ele vai chegar semana que vem. Eu vou pagar o conserto do carro do seu pai. Eu vou ficar com o prejuízo, eu vou pagar o meu muro. Faz de conta, eu não vou nem contar para o vizinho. E nem vou contar para o seu pai. Vou dizer mais agora. Você quer ter um carro? Eu vou dar meu carro para você. Olha aqui, esse carro é seu. Sabe o que é isso? Isso é graça. Você merecia cadeia, apanhar, sofreu prejuízo. Mas Deus, além de não fazer nada isso, você merecia. Ele te abençoou com toda sorte de bênção em nome de Jesus, querida. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. A morte da cruz de Jesus nos deu a redenção e nos redimiu de todo erro. E agora, eu posso desfrutar da bênção de andar de carro. Quando eu falo do carro, me entenda, é toda a bênção na sua vida. Jesus morreu na cruz para te redimir da tristeza. Ele ficou triste lá na cruz para você ter alegria. Ele ficou pobre lá na cruz para você ter prosperidade. Ele se fez com dores lá na cruz, fez doente na cruz para você ter saúde, querido. Isso é a redenção do Calvário. Jesus naquela noite, naquele dia, ele disse, eu tenho sede. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava se redimindo. A justiça de Deus determinava que um justo precisava morrer em seu lugar, querido. Por que teve justiça? Por que eu tenho sede é a palavra da justiça? Porque quando o homem peca, erra, alguém tem que pagar pelo erro. Sim ou não? E Jesus então pagou. Cadê a Larissa e a Letícia? Elas estão aqui? Cadê elas? Vem aqui vocês duas. Vem aqui. Até hoje eu me confundo quem que é a Larissa e a Letícia. Sobe aqui. Eu estava meditando sobre isso, eu vou usar vocês. Olha a Larissa, olha a Letícia, as duas, olha a Letícia, olha a Larissa. Elas são gêmeas. Fica aí. Conta-se uma história. Presta atenção no que eu vou te falar. Conta-se uma história no século XVIII na Espanha. O jovem que tinha um irmão gêmeo, idêntico, foi condenado à morte. Então, a Larissa foi condenada à morte. Faz de conta que ela está na cadeia, senta ali no banquinho. Isso aqui é a cadeia. A Larissa foi condenada à morte. Certo? Porque ela cometeu um crime muito grave. Mas antes da sua execução, a sua irmã, a Letícia, era cristã e foi visitá-la no presídio. E sem que ninguém percebesse, trocou de roupa com o irmão e ficou em seu lugar. Ficou em seu lugar. Deixando sair livre. Quem cometeu o crime? A Letícia ou a Larissa? A Larissa. Poucos dias depois, a Letícia
foi executada no lugar da Larissa. Mas um dia, mexendo nas coisas da sua irmã, ela havia deixado uma carta. Quem que era a criminosa? Quem que era? Você já se confundiu já, né? A Larissa era a criminosa. Mas a Letícia morreu. Mas mexendo nas coisas da criminosa, ela estava mexendo, achou uma carta deixada por ela que dizia: minha irmã, assume o seu lugar na morte, porque já conhece a Jesus e tem a salvação, e você ainda precisa entregar a sua vida ao Salvador. Portanto, faça isso o mais rápido possível. Comovida com a expressão de amor da irmã, aquela criminosa, tomada de remorso, voltou ao presídio e foi procurar o diretor para explicar o que havia acontecido. Ela chegou no diretor, nós trocamos. Eu que cometi o crime, a minha irmã não cometeria o crime. Sou eu que cometi o crime. Eu que precisava ser morta. Mas o diretor da penitenciária, o diretor do presídio disse: minha filha, a justiça dizia que alguém teria que morrer por aquele crime. Um morreu, e isso é o suficiente já. O que tem a ver comigo, com você, essa história? Quem cometeu o crime foi todos nós estávamos dentro da cela. Mas Jesus um dia foi te visitar e falou para você ser absolvida. E ele que foi para a cadeira de morte. Mesmo que você queira fazer qualquer sacrifício para alcançar a bênção, é insuficiente. Todo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, filho. Você que estava na cela, filho. Você que cometeu crime. Mas Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele é nosso irmão mais próximo. Por isso que Jesus teve que vir para a terra. Porque Ele me entende. E Ele falou assim: não, sou eu que vou morrer. Por mais que você queira voltar agora para o diretor do presídio e falar assim: eu quero morrer, sou eu que sou culpado. Ele fala: basta. Um já pagou, você não precisa pagar mais, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Falar para o seu irmão: você não precisa pagar mais nada. Jesus Cristo morreu. Obrigado, Letícia. Fala para o seu irmão, olha para ele. Você não precisa fazer mais nada. Jesus pagou tudo, filho. Fala para você: não precisa fazer mais nada. Ele já morreu. Você não precisa andar de joelho. Você não precisa de santa. Você não precisa do Buda. Você não precisa de Maria. Você não precisa de Maomé, de Kardec. Jesus Cristo de Nazaré é o suficiente para você. Ele é o suficiente para você, querido. Foi Ele morreu. Não precisa mais ninguém. Você não precisa de conciliador. Você não precisa de pastor. Você não precisa de apóstolo. O que você precisa é de Jesus Cristo de Nazaré, querido. Ele é suficiente para você. Aleluia. Diga aleluia. Meu irmão, se você não fica empolgado com essas histórias, vou dizer para você. Você precisa entender o que aconteceu na cruz do Calvário. Dia 20 de abril de 2001 foi o dia que Jesus foi me visitar, que eu estava preso. E Ele ficou no meu lugar e me libertou. Qual que é o dia da sua conversão? O dia da conversão foi o dia que Ele foi visitar você no presídio. Você estava preso na sua ganância, na sua soberba, nas suas misérias, no vício, no droga, no álcool. Ele foi lá te visitar, filho. E Ele ficou com o seu vício, Ele ficou com as suas misérias, Ele ficou com as suas dores e você saiu livre. Aí você pode falar assim: isso é injusto. Não, filho, isso é graça. Alguém tinha que morrer na cadeira elétrica. E Jesus resolveu morrer no seu lugar. Quando Ele fala: eu tenho sede, Ele estava dizendo: a justiça de Deus precisa ser cumprida. Essa é a verdadeira sentença de Cristo na cruz. Um morreu e isso é suficiente, querido. Você não precisa morrer mais. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer, filho. Crer no Filho de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que o inimigo não tem mais o direito de atormentar por causa da sua vida passada. Você nem tem mais atestado criminal.
Você pode ter matado. Você pode ter sido até um pedófilo. Mas se você arrependeu no nome de Jesus, você pode puxar sua sentença diante de Deus. Os homens podem lembrar, mas lá diante de Deus foi jogado no mar de esquecimento, filho. Você não precisa, porque basta um só pagar, querido. Quando nós começamos a igreja, há 7 anos atrás, nós evangelizávamos muito aqui nessa região. E um dia eu bati na porta de um homem, uma casa boa, ele saiu. E ele disse, antes de você falar, vocês são crentes, né? Eu falei, sou crente. E aí ele falou assim, eu sou budista. E ele falou assim, Buda foi o homem mais sábio que existiu. O budismo é milenar. E ele começou dizendo, e falou. E eu fui lá para falar de Jesus, ele queria me converter ao budismo. E ele falou umas meia hora. Já estava me dando gastura na alma. Mas eu fiquei ouvindo ele. Mas eu falei assim, eu preciso ir. Eu falei, mas eu gostaria de falar 1 minuto antes com o senhor. Tudo isso que você falou pode ter sido verdade. Mas eu quero saber se Buda morreu por essas verdades. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo morreu. Os discípulos morreram. Tem gente que morre até hoje pela verdade da cruz. Minha pergunta para você essa noite, eu falei, você morreria por uma mentira? Ele falou, não. Por isso que Buda não morreu, porque era mentira. Kardec não morreu. Maria não morreu. Oxalá não morreu, Candomblé não morreu, ninguém morreu. O único que morreu é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu porque é a verdade. Não é porque ele é a verdade, porque ele é a única verdade. Ele é a verdade, o caminho, a vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. A única verdade. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque há 2000 anos atrás, a verdade morreu na cruz para que você saísse da vida de mentira e conhecesse a verdade, querido. Essa é a verdade. Mas o bom é que a verdade se manifestou. E ele é cheio de graça e de verdade. Ele é verdade, mas ele é amor. Ele é verdade, mas ele é misericórdia. Ele é verdade, mas ele me ama. Ele é verdade, mas ele me tolera. Ele é verdade, mas ele me entende. Ele disse, eu te entendo. Tem de bom ânimo. Ele diz, eu tenho bom ânimo. Sabe por que Jesus teve que vir homem? Porque ele te entende as suas dores. Ele entende as suas aflições, ele entende as suas lágrimas. Jesus teve sede, Jesus chorou, porque ele te entende. Ele te entende. Ele teve sede, querido, porque ele quis cumprir a justiça. E porque a justiça tinha que ser cumprida na minha vida e na sua. Nós merecíamos a morte. A justiça de Deus tinha que cumprir, alguém tinha que morrer, porque o pecado leva à morte, sim ou não? Alguém matou a Larissa ou a Letícia, uma delas tinha que ir para a cadeira de morte. Mas era muito injusto ir a inocente. A culpada tinha que morrer. Mas Jesus Cristo era inocente. E ele morreu no meu lugar e no seu. E por último, querido, o terceiro clamor. O Robson pode subir aqui? É um clamor por vidas. Um clamor por vidas. No verso 29, Jesus fala o quê? Eu tenho sede. Coloca para mim aqui, Jô. Eu tenho sede. Sede, presta atenção. Jesus, quando ele fala que ele tem sede, era um clamor de Jesus por vidas. Há 2 momentos na Bíblia onde encontramos que Jesus está sedento. Um é nesse texto, na hora da sua morte, e outro é em João capítulo 4, verso 1 ao 14. Abra a sua Bíblia, João capítulo 4, verso 1 ao 14. Em 2 momentos Jesus fala que tem sede. Primeiro na cruz do Calvário. Depois na cruz do Calvário. Mas o primeiro momento é lá em João capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz assim: quando, pois, o Senhor, acompanhe comigo aqui na projeção, souber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus pôs a uma cidade de Samaria. Jesus chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar,
junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca de hora nona, aproximadamente era meio-dia. Nas extremidades de Israel, uma terra deserta, provavelmente fazia 40, 45 graus ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, que é que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido a ele, te haveria dado água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Diga glória a Deus, querido. Um dia Jesus foi a uma cidade chamada Samaria, passando. E a Bíblia diz que uma mulher ao meio-dia foi beber água, pegar água do poço. Você sabe que aquele povo daquela época não tinha Sabesp naquele lugar. Eles pegavam água de poço, Vinícius. E todo mundo pegava água de poço no começo do dia. Todas as mulheres pegavam talvez 6, 7 horas da manhã. Porque ao meio-dia, a hora sexta, era muito calor. Mas aquela mulher, ela foi pegar ao meio-dia. Por quê? Porque aquela mulher vivia uma vida promíscua. Ela era rejeitada. Então ela foi no pior horário, porque ela não poderia se misturar. Jesus então aborda aquela mulher. Aquela mulher tinha muita sede, querido. A Bíblia diz que Jesus passou por Samaria porque ele estava cansado, estava com fome. Presta atenção, querido. O cansaço de Jesus não era o cansaço físico. Jesus parou e foi até aquela mulher, porque tinha alguém com sede. O que tem a ver com o clamor de Jesus, a sede? A sede significa, quando Jesus fala, eu tenho sede na cruz do Calvário, Jesus não tinha sede de água, ele tinha sede de pessoas. Jesus tinha sede, ele vai até aquele poço, porque ele tinha sede de um coração sedento. Aquela mulher era pobre, era rejeitada, ela estava procurando o que beber. Jesus então arruma uma desculpa para passar naquele lugar, porque ele tinha sede. O seu sofrimento atrai a sede de Jesus, querido. O seu coração atrai a sede de Jesus. Sabe do que Jesus tem sede, querido? Jesus tem sede de gente. Jesus tem sede de pecador. Jesus tem sede de perdido. Jesus tem sede do alma perdido. Jesus quer beber todas as almas perdidas que estão lá fora, querido. O diabo tem ceifado, tem matado, tem destruído, mas Jesus tem sede do pecador. Sabe por que nós fazemos encontro? Sabe por que nós fazemos evento evangelístico? Porque nós já descobrimos a sede que nós temos por alma, é a sede que o Espírito Santo gera no nosso coração. Se você não tem sede de ganhar gente para Jesus, é que o seu coração está seco, querido. Você tem que pedir, Pai, me dá sede. Em João 4, logo após Jesus menciona um texto, os campos estão brancos, é o mesmo contexto da história. Jesus tem sede, querido. A história se desenrola, a mulher pergunta para ele, tu sabes, tu és profeta. Tu és profeta, querido. Mas João capítulo 4, verso 10, Jesus diz, se tivesse conhecido o dom de Deus,
E quem é que diz, dai-me de bebês, tu lhe te teria pedido e haveria dado água viva, querido. Presta atenção. Jesus quer salvar o perdido. Jesus foi naquela cruz do Calvário e se fez injusto para que a justiça de Deus fosse cumprida não em mim e você, mas nele. Sabe para quê? Para que hoje nós nos tornássemos livres e possamos proclamar as verdades da cruz do Calvário. Você precisa ter sede de ganhar gente para Jesus, filho. Você precisa ter sede de falar do amor de Deus para o próximo. Nós vamos fazer um encontro, você precisa ter sede de levar alguém para o encontro. Quando Jesus fala, eu tenho sede, Ele está dizendo, sede do quê, querido? Jesus não precisava de água. Jesus não tinha sede de água, Robson. Jesus não tinha sede. Jesus foi na cruz do Calvário. A palavra sede dele está dizendo aqui, ó. Eu amo esse ladrão à direita, eu amo esse ladrão à esquerda, eu amo você, soldado, eu tenho sede de pregar o amor para você. A maior prova de amor foi que Jesus, mesmo naquela cruz do Calvário, Ele tinha sede de salvar os romanos, Ele tinha sede de salvar os judeus, Ele tinha sede de salvar os samaritanos. Você precisa ter sede, meu irmão. Você precisa ter sede. Se o seu coração secou, você precisa buscar na fonte de água viva que é Jesus. Ele precisa gerar sede no seu coração. Se você não fala do amor de Jesus para ninguém, é que você está muito saciado. Quando Jesus fala que tem sede em João, Ele não tinha sede de água. Aquela mulher não tinha sede de água. Aquela mulher tinha sede de Deus. Presta atenção. Todas as pessoas, todo momento que tiver alguém que tem fome e sede de Deus, Jesus vai vir até ele e saciar a tua sede. Mas hoje, nós somos os portadores de Jesus. Nós somos os portadores da água, querido. Nós somos aquele que vai levar a água para o sedento. Deus nos colocou nessa região para nós sermos os portadores da água. Tem muita gente com sede morrendo. Tem vizinho do seu vizinho do seu lado morrendo de sede, mas não é sede de água, é sede de uma miséria de alma, uma miséria espiritual, de uma família maldita, de uma vida mendiga de Jesus, querido. E eles estão mendigando, e você mora anos lá, e nunca teve coragem de oferecer a água que é Jesus para ele. Se você não tem dado a água, sabe por quê? É que o seu coração está seco. Quando Jesus fala, eu tenho sede, Ele não estava falando de água. Ele fala que Ele tem sede de você, meu irmão. Ele tem sede de muitas pessoas. Ele tem sede de você. No dia 20 de abril, nós vamos fazer um encontro com Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não compartilha da obra da cruz do Calvário? Há quanto tempo que você não fala e não sacia a sede daquele que está perdido, querido? Jesus teve sede de salvar os piores dos pecadores. Mesmo que você seja um alcoólatra, um drogado, um viciado, um adúltero, Ele ama você e quer te salvar, querido. Jesus tem sede de vida, querido. Jesus tem sede de pregar o Evangelho. Jesus tem sede de tirar o pecador das garras do diabo.